Amados, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Antigo Testamento, no Salmo 32. Abram lá, por gentileza. Salmo de número 32. Abra lá as Escrituras, a Palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês no Salmo de número 32. Como vocês sabem, todo o primeiro domingo do mês, nós meditamos numa série que nós colocamos o nome de Os Combates da Alma. Tá ok? Os Combates da Alma, ela trata sobre os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. Esse material é um compêndio doutrinário que nós utilizamos na área do aconselhamento bíblico. É muito importante. E hoje eu quero tratar com vocês de um assunto de extrema importância. Hoje eu quero estudar com vocês, eu quero meditar com vocês sobre como vencer a culpa. Como vencer a culpa. Nós já estudamos sobre como vencer o descontentamento. Eu fiz uma exposição de Filipenses capítulo 4. Já estudamos sobre como vencer a ansiedade. Eu fiz uma exposição de Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. E hoje, pela vontade de Deus, nós meditaremos sobre isso. Como vencer a culpa. Eu quero fazer uma exposição do Salmo 32. Se você convive com a culpa, se você luta com o sentimento de culpa, eu creio que essa mensagem é para você. Deus te trouxe aqui para tratar o seu coração, para você vencer o sentimento de culpa, que é algo terrível, que essa mensagem para nós carregamos. Deus te trouxe aqui corações. Então acompanhe comigo a leitura da Escritura. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres canto de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós dependemos da ação do Espírito Santo. Fale conosco, Pai, nos ajudando a vencer e a lidar com o nosso sentimento de culpa. E o Teu Espírito, Pai, possa iluminar a nossa mente para entendermos o texto sagrado. E ministra, Senhor, em cada coração dos meus irmãos que estão congregados aqui e aqueles que estão assistindo nesse momento. Fale conosco, ó Pai, e muito obrigado pelo privilégio em poder ouvir a exposição da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Falando sobre a culpa, a frase mais falada daqueles que sofrem com a culpa é o seguinte: eu não consigo me perdoar. Quantas vezes você já falou isso?
Ou quantas vezes você ouviu isso? Eu não consigo me perdoar. A história que passo a compartilhar com os irmãos é real e aconteceu no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos. E o nome que eu vou usar aqui são nomes fictícios, tá ok? José e Maria, apesar de casados há apenas 13 meses, estavam com um relacionamento bastante abalado. Um dia, após semanas de atraso no ciclo menstrual, a esposa fez exames e descobriu que estava grávida. Como ela não queria interromper sua carreira promissora e temendo grandemente a ideia da maternidade, decidiu abortar secretamente o filho. Um ano mais tarde, José descobriu e pediu o divórcio. 5 anos se passaram. E Maria entregou a sua vida a Cristo, mas a culpa continuava corroendo a sua alma. Agora, evangélica, membro de uma igreja batista e com as suas prioridades reorganizadas através das Escrituras, ela procurou o seu pastor e lhe disse: eu sei que Deus me perdoou por eu ter matado meu bebê, mas eu não consigo me perdoar. A questão é o seguinte: o que você diria para Maria, que tem convicção que Deus a perdoou, mas ela carregava um sentimento de culpa? As histórias e os problemas mudam, mas as pessoas, sobre o peso insuportável da culpa, sempre tendem a dizer a mesma coisa: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Talvez seja o seu caso. Você não consegue se perdoar, mesmo sabendo que Deus já te perdoou. Amados, antes de entrar na exposição do texto bíblico, eu quero apresentar para vocês as definições sobre a culpa, as causas da culpa e os efeitos da culpa. E aqui eu quero usar um trabalho do Dr. Gary Collins. O Dr. Gary Collins, ele é um PhD em psicologia. Ele é um psicólogo clínico muito eficaz e ele é um profissional altamente comprometido com as Escrituras, com a palavra de Deus. E o Dr. Collins, ele afirma que foram identificados vários tipos de culpa, que podem ser agrupados em 2 categorias fundamentais, que é a culpa objetiva e a culpa subjetiva. Tá, ok? E ele explica que a culpa objetiva ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado, embora a pessoa não se sinta culpado. E tem a culpa subjetiva, se refere aos sentimentos íntimos de remorso, de autocondenação que surgem por causa de nossas ações. Sobre a culpa objetiva, ela pode ser dividida em 4 tipos. Então entenda isso aqui, todo esse desdobramento sobre a culpa. Existe a culpa legal. A culpa legal é a violação das leis da sociedade. É a pessoa que avança um sinal vermelho ou rouba um objeto de uma loja de departamentos e se torna culpada. Mas mesmo que nunca venha a ser apanhada, independente de sentir ou não algum remorso. Essa é a culpa legal. É que a pessoa faz uma coisa e ela não é apanhada, mas é considerada culpada. Aí tem a culpa teológica, envolve uma falha em obedecer às leis de Deus. A Bíblia descreve os padrões divinos para o comportamento humano, padrões que todos nós violamos de vez em quando por meio de ações e pensamentos. De acordo com as Escrituras, todos nós somos pecadores. Todos nós somos culpados diante de Deus, quer sintamos remorso ou não. É a culpa teológica. É lógico que muitos psiquiatras e psicólogos não admitem a existência da culpa teológica, pois fazer isso seria admitir a existência de padrões mais absolutos. Por isso, que eu digo para vocês que é muito bom consultar um psicólogo que seja cristão, que acredite em verdades absolutas. Então, tem a culpa teológica, quando nós quebramos as leis de Deus.
E também tem a culpa pessoal. É quando o indivíduo viola os seus próprios padrões pessoais ou resiste aos apelos da consciência. Por exemplo, não houve violação de lei alguma, nem a pessoa desobedeceu a Deus. E se um pai, por exemplo, toma a decisão de passar todos os domingos com a família, e ele precisa trabalhar um final de semana, ele se sente culpado. E também tem a ver com as mulheres que estão fazendo um tipo de dieta, e aí ela come uma sobremesa tentadora. Aí ela se sente culpada, é uma culpa pessoal, que a própria pessoa estabeleceu. E tem a culpa social. Ela surge quando quebramos uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como válida. Se uma pessoa se comporta de maneira grosseira, faz mexericos maliciosos, critica duramente os outros, ou ignora alguém que está necessitado, nenhuma lei foi quebrada e não pode haver sentimentos de remorso. Entretanto, a pessoa é culpada porque violou as expectativas do seu grupo social, seja a vizinhança, a igreja, o local de trabalho ou a própria sociedade. Então, essas são as culpas objetivas divididas em 4 partes: culpa legal, culpa teológica, culpa pessoal e culpa social. E nós sofremos muitas vezes com essa culpa. Mas o Dr. Collins, ele fala sobre a culpa subjetiva. Esse tipo de culpa é o sentimento de pesar, remorso, vergonha e autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Muitas vezes esse sentimento de culpa vem acompanhado de desânimo, ansiedade, medo de uma punição, diminuição da autoestima e senso de isolamento. Essas emoções podem ser fortes ou fracas, geralmente são desagradáveis, mas nem sempre são ruins. Elas podem nos estimular a mudar o nosso comportamento e pedir perdão a Deus ou a outras pessoas. Entretanto, o sentimento de culpa também pode ser uma influência inibidora e destrutiva que torna a vida feliz. Então você está vendo que o sentimento de culpa, ela traz a reboque desânimo, ansiedade, medo de punição e diminuição da autoestima e senso de isolamento. Quantas pessoas estão sofrendo isso nos dias de hoje? Muito bem, eu quero passar para vocês as causas da culpa. Por que as pessoas se sentem culpadas? Existem 4 razões, guarde isso aqui. 4 razões sobre o porquê as pessoas se sentem culpadas. Primeira, experiências passadas e expectativas irreais. Experiências negativas do passado, causadas pela rigidez e pela brutalidade dos pais. Pais que maltrataram os seus filhos, estabelecendo uma rigidez, uma educação baseada na crueldade. Por exemplo, anos atrás eu li um livro chamado assim, O que a Bíblia não proíbe que a igreja proíbe, tá? De um escritor que eu não recomendo, que ele se apostatou. Mas dentro do livro estava escrito um episódio de uma moça que frequentava uma igreja que não podia cortar o cabelo. E o pai dela era o pastor dessa igreja. E teve um pequeno grupo na casa dela, aí de repente ela cortou o cabelo. Aí o pai dela viu que ela tinha cortado e o pai dela deu uma surra nela. Deu uma surra nela. E ela se sentiu culpada. Ela ficou com tanto sentimento de culpa, que ela pegou álcool, aqueles álcool antigamente, que era bem forte, ela ateou no corpo e colocou fogo no corpo. E morreu. Ela não era culpada, mas por causa de experiências do passado, ela acabou se matando. Por isso que muitas vezes as pessoas enfrentam culpa, por causa de experiências do passado. Aquilo que você sofreu no passado é o que tem promovido muita culpa na sua vida. E também as expectativas irreais.
Pessoas que tentam atingir um padrão inatingível, impraticável, e aí se sente culpado ou culpada porque não consegue exercer aquele padrão. Por exemplo, as pessoas consumistas, pessoas que gastam demais além daquilo que ganham, pessoas que fazem compras caríssimas, que vai além do seu orçamento e acabam ficando endividadas. Aí bate aquela culpa por causa de expectativas irreais. Então, por isso que muitas vezes as pessoas estão sofrendo com culpa. Por exemplo, líderes religiosos que trabalham com campanha financeira, ludibriando a fé das pessoas, e as pessoas não conseguem prosperar porque foram enganadas. Aí elas se sentem o quê? Culpadas. Então, a culpa diante de expectativas irreais. Então, tem muitas pessoas que têm na vida expectativas irreais. E aquelas expectativas são inalcançáveis. E por causa disso, estão convivendo com a culpa. Segundo, inferioridade e pressão social. Pessoas que se sentem inferior às outras. Pessoas que se sentem menos capacitadas e por não exercer algumas coisas, elas se sentem culpadas. Pessoas que não se envolvem, que não exercem nenhuma atividade, porque se sente inferior, mas daí bate aquele sentimento de culpa, porque não se envolveu, porque não trabalhou, porque não produziu, porque não serviu. Então, o sentimento de culpa, ela anda de mãos dadas com o sentimento de inferioridade. E também pressão social. Pessoas que são pressionadas, por exemplo, um psicólogo chamado Paul Tournier, ele escreveu um livro que chama Culpa e Graça. E ele fala muito sobre a questão do sentimento de culpa. E ele diz assim: na vida diária, estamos continuamente imersos nessa atmosfera insalubre de críticas mútuas. Tanto é que nem sempre apercebemos disso e acabamos arrastados sem saber a um círculo vicioso. Toda repreensão evoca um sentimento de culpa, tanto na pessoa que critica, quanto nas pessoas que recebem a crítica. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode, criticando outras pessoas e se auto-justificando. A pressão social, portanto, é a fonte de inúmeros sentimentos de culpa. Muitas pessoas que foram duramente criticados, foram duramente diminuídos, essas pessoas se sentem culpadas. Se sentem culpadas por não atingir aquele padrão, por não conseguir fazer algo, e por causa da sua inferioridade diante das críticas. Essas pessoas convivem com o sentimento de culpa. Em terceiro lugar, tem um mau desenvolvimento da consciência. Por exemplo, a palavra consciência não aparece no Antigo Testamento, mas ela é usada 31 vezes pelos escritores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu que as consciências se baseiam em princípios morais universais dados por Deus e que esses princípios estão escritos no coração do homem, tendo sido provavelmente colocado em nós por Deus, antes que fôssemos capazes sequer de pensar sobre o certo e o errado. Mas as consciências podem ser cauterizadas, insensibilizadas por causa do constante envolvimento com o pecado, do abandono dos ensinamentos bíblicos e por dar espaço a ideias demoníacas. Os estudiosos do comportamento humano têm afirmado que a consciência é moldada nos primeiros anos de vida, através das proibições e expectativa dos pais. A criança aprende como deve agir para receber elogios, e evitar punições. Nesse estágio da vida, a criança também aprende a respeito da culpa. Aí, por exemplo, quando os pais são bons modelos daquilo que querem ensinar, quando o lar é caloroso, seguro e previsível, que existe correção, mas também aprovação e elogios, a criança aprende o significado da aceitação e perdão. Mas quando a criança, ela cresce em lares disfuncionais, lares incoerentes, em que padrões não são valorizados,
essa criança, ela começa a ter problema de culpa, sentimento de culpa, por causa de um lar desestruturado, por causa de um lar disfuncional. Os estudiosos dizem que essas crianças, quando crescerem, terão sérios problemas de relacionamento por causa do sentimento de culpa, porque a consciência não foi bem formada pelos seus pais. Só que o Dr. Kerry Collins, ele mostra também uma das causas, que são as influências sobrenaturais. Isso é muito importante, que não pode ser descartado. Antes da queda, Adão e Eva aparentemente não tinham consciência, não conheciam o bem e o mal e não sentiam culpa. Entretanto, logo após a sua desobediência, chegaram à conclusão de que tinham feito algo errado e tentaram se esconder de Deus. A culpa teológica objetiva e os sentimentos de culpa subjetiva tinham entrado na criação de Deus. Como o restante da Bíblia mostra, os padrões de Deus são altos e as pessoas se enganam quando fingem que não têm pecado. Portanto, a conscientização da culpa objetiva pode vir através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Essa conscientização de origem sobrenatural existe para a nossa purificação e crescimento. Então, olha só, muitas vezes o Espírito Santo me convence do meu pecado e ele convence você do pecado e nós nos sentimos culpados. E essa culpa é santa. Esse é o papel do Espírito Santo, nos confrontar. Mostrar que nós estamos errados, promovendo culpa em nós, para que a gente possa se consertar. Mas Satanás também tenta interferir na nossa vida. Tanto antes quanto depois de pecarmos, sabemos que ele nos tenta e nos põe à prova para nos fazer tropeçar. E a Bíblia afirma que ele acusa os filhos de Deus. Esse é o grande problema. Tem o Espírito Santo nos confrontando para o nosso bem, e tem o inimigo das nossas almas nos acusando para nos destruir. E aí a gente precisa lidar com esse sentimento de culpa. Agora, eu quero chamar sua atenção para os efeitos. Os efeitos da culpa na vida das pessoas. E eu destaco 5 efeitos, antes de entrar no texto. Primeiro, pensamentos defensivos. Esse é um dos efeitos. Segundo os livros de psicologia, mecanismos de defesa são modos de pensar que a maioria das pessoas usa para evitar ou reduzir sentimentos de ansiedade, frustração e estresse. Esses pensamentos tendem a distorcer a realidade de alguma maneira e geralmente não temos consciência deles. Então olha só, como efeito da culpa, muitas pessoas começam a se defender, começam a usar estratégias no cérebro para poder se defender, cada vez mais. Até certo ponto, todos os mecanismos de defesa nos protegem dos sentimentos de culpa. Para evitar assumir a responsabilidade por nossas ações e pensamentos que provocam culpa, fugindo da ansiedade, nós procuramos meios de pôr a culpa nos outros. Isso é chamado de projeção. Negamos o erro cometido, nos afastamos das pessoas, racionalizamos a nossa culpa e procuramos desculpas para justificar as nossas ações. Isso é um efeito, gente. Então, muitas pessoas que convivem com a culpa, elas têm pensamentos defensivos. Ela tenta racionalizar. Não, calma aí, eu não sou muito culpado não, porque afinal de contas eu errei, porque eu precisei. Mas continua com a culpa. E essa pessoa, ela começa a transferir a sua culpa para outras pessoas. Arranjando briga, problema de relacionamento e assim vai. A segunda reação são as reações de autocondenação. Sentimentos de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimento de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo e insegurança, que são meios da pessoa se autocondenar. Em alguns casos ocorre a autopunição, isso aqui é terrível. O indivíduo age como mártir, como vítima, humilhado pelos outros. Às vezes sua atitude é a de um pobre injustiçado. Outros indivíduos se mostram incapazes de relaxar, não conseguem relaxar. Se recusam a aceitar elogios.
apresentam inibição sexual, têm dificuldade de dizer não a exigências alheias, ou evitam atividades de lazer porque a pessoa se sente culpada e é incapaz de aceitar o perdão dos outros. Frequentemente, é uma pessoa que tem uma ira reprimida. Isso pode levar à depressão e pior, pode levar algumas vezes a pensamentos suicidas. Esse é o grande problema, gente, as reações de autocondenação. Muitas pessoas se comportam assim por causa da culpa que carregam. Reações físicas, preste atenção. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar tensão física. Pesquisas recentes demonstraram que os efeitos fisiológicos da culpa se acumulam ao longo dos anos. Se uma pessoa fica se culpando por um longo período de tempo, o corpo começa a deteriorar-se. Sempre que as tensões se acumulam numa pessoa e não são aliviadas, o corpo se enfraquece e acaba entrando em colapso. Alguns psiquiatras consideram que isso é uma forma inconsciente de autopunição. Agora presta atenção. Psicológica e emocionalmente, pode ser mais fácil tolerar uma dor física do que suportar o peso da culpa, de que de outra forma atrairia a nossa atenção. Então muitos dizem isso, é pior você sofrer o peso da culpa do que enfrentar uma dor física no corpo. E outro efeito também, meus amados, é a dor moral. A dor moral eu já te explico. Um exemplo de dor moral é exemplificado pelos soldados que participaram da Guerra do Vietnã, que aconteceu entre os anos 1959 a 1975. Muitos soldados mal tinham saído da adolescência e entrado na juventude e foram enviados para o sudoeste da Ásia. E seus olhos jovens testemunharam brutalidade, crueldade, abusos sexuais, mutilações, genocídios e violências demais, algumas delas cometidas por eles mesmos. Ao escrever sobre o seu envolvimento com veteranos angustiados, o Dr. Peter Martin concluiu que o envolvimento na extraordinária violência do Vietnã é uma fonte fundamental de sua desordem interior e expressa não apenas estresse psicológico, mas dor moral. O que esse doutor está querendo dizer é o seguinte: muitas pessoas sofrem de culpa por causa da dor moral. Isso é, na execução da sua profissão, muitas vezes fazendo a vontade do governo, ou muitas vezes participando da defesa nacional da sua nação, eles tiveram que guerrear, e tendo que matar, eles ficaram com sentimento de culpa. Mesmo fazendo a coisa certa muitas vezes. Mas com aquela dor moral, aquele sentimento de culpa por ter visto tanto sangue e tanta mutilação. Essa é a dor moral. Muitas pessoas sofrem de culpa por causa da dor moral. Precisaram ter uma atitude na profissão, precisaram executar alguma coisa e carregam essa culpa por causa de um dever que devia ser cumprido. Então isso é uma coisa terrível que muitas pessoas levam em suas vidas. Por exemplo, deixa eu passar alguns exemplos para vocês. Um sniper em São Paulo, um sniper que atirou, ele atirou no sequestrador, atingiu o sequestrador e acabou atingindo a vítima que estava sendo sequestrada. Esse homem, ele sente culpa, uma dor moral. Ele tinha que executar o sequestrador, mas acabou atingindo a vítima que estava sequestrada. Um outro exemplo são os bombeiros. Bombeiros que levam sentimento de culpa porque não conseguiu remover uma família que estava debaixo de escombros diante de um terremoto. E ele leva essa culpa no coração. Um outro exemplo é o médico cirurgião que não conseguiu salvar um paciente e o paciente acabou falecendo na sala de cirurgia. E ele carrega essa culpa, essa dor moral. Um outro exemplo é o policial negociador que não conseguiu convencer um assaltante e o assaltante acabou matando vários reféns, matando vários inocentes. E por causa disso, ele carrega a culpa, a dor moral.
Um outro exemplo é o cristão que não conseguiu evangelizar aquela pessoa que estava no seu último minuto de vida e a pessoa faleceu sem Jesus. E a pessoa carrega aquela culpa. Muitas pessoas estão carregando culpa por causa das suas profissões, por causa do seu dever, e carregam uma dor moral. Um outro efeito é o arrependimento e perdão. Os efeitos dos sentimentos de culpa não são sempre negativos. Algumas pessoas aprenderam a aceitar seus erros, crescer com eles, confessá-los a Deus e aos outros e a descansar satisfeitas, na certeza de que, como está escrito em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É como Paulo escreveu em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É isso. Então eu apresentei para vocês algumas definições sobre culpa objetiva e culpa subjetiva. Eu apresentei para vocês as causas da culpa, e eu apresentei para vocês os efeitos da culpa, tá ok? Agora nós vamos voltar para o texto. O Salmo 32 nos ajuda a vencer o sentimento de culpa. Vejamos de forma prática como a Bíblia nos ensina a lidar com ela. Mas antes de falar sobre como vencer, eu quero apresentar para vocês a extensão do pecado e o problema do pecado. Mantenha a sua Bíblia aberta, olha o verso 1 na sua Bíblia, quando Davi escreveu assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Aqui ele fala da extensão do pecado. E ele usa algumas palavras, por exemplo, transgressão. O que é transgressão? É rebelar-se contra Deus, é revoltar-se contra a autoridade de Deus. Então isso é transgressão, é se rebelar. E o rei Davi está dizendo assim: feliz é quem foi perdoado, porque transgrediu a Deus, mas foi perdoado. Outra palavra que o rei Davi usa aqui é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é viver afastado do plano de Deus, é distorcer o caminho, é fazer errado diante de Deus. Então, tanto a transgressão como o pecado nos leva ao sentimento de culpa. Ele usa também a palavra iniquidade ou a palavra culpa. Culpa é punição pela iniquidade diante de Deus. A palavra iniquidade, amados, é distorcer, é desfigurar. E a iniquidade em nossas vidas nos leva à culpa. E ele fala sobre a hipocrisia. Hipocrisia é dolo, é traição, decepção e engano. Então olha só, o rei Davi ele usa 4 palavras falando da extensão do pecado, dizendo o seguinte: olha, esses pecados nos levam ao sentimento de culpa, mas bem-aventurado, feliz é você que está sendo livre dessa culpa por causa da transgressão, por causa do pecado, por causa da iniquidade e por causa da hipocrisia. Mas agora eu quero chamar a sua atenção sobre o problema da culpa, no verso 3 e 4. Olha o que a culpa faz em nossa vida. E o verso 3 ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor de verão. Primeiro, a culpa nos adoece fisicamente. Porque no verso 3, quando ele fala assim, os meus pecados envelheceram os meus ossos, ele sentiu alguma coisa no corpo, principalmente nos ossos. Ele sentiu algum distúrbio, alguma dor nos ossos como resultado dos seus pecados. Esse é o problema do sentimento de culpa. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, sem generalizar. Tem muitas pessoas que têm dores no corpo por causa de sentimento de culpa. Por causa do coração carregado de culpa. E a pessoa, como disse o Dr. Collins, a pessoa sente no corpo, esse colapso no corpo por causa de sentimento de culpa. E aqui Davi estava sentindo isso no corpo, nos ossos, porque a culpa
adoece fisicamente. Segundo, a culpa adoece espiritualmente, que ele diz assim: eu senti a tua mão pesando sobre mim dia e noite. Ele estava sentindo espiritualmente acachapado, por causa do seu pecado e por causa da sua culpa. E terceiro, adoece emocionalmente. Quando ele fala assim, o meu vigor secou, como no calor do verão, ele está dizendo assim, olha, eu não tenho vontade para nada, eu estou seco, eu estou vazio, eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais vontade de levantar, eu quero viver isolado, eu perdi todo o vigor na minha vida, eu estou seco, como o calor do verão. Então olha só, talvez seja o seu caso. Talvez seja o seu caso, você que está aqui, você que está assistindo, você está doente fisicamente, espiritualmente e emocionalmente por causa da sua culpa. E você precisa se livrar da sua culpa. Aí eu quero chamar a sua atenção para a aplicação do texto. E aqui eu faço 3 lições sobre como vencer a culpa, como o rei Davi venceu a sua culpa. E eu apresento para vocês 3 lições. Repita comigo, 3 lições. Para vencer a culpa. Eu quero passar para vocês 3 lições, guarde isso aqui. Talvez se você não guardou nada, o que o Dr. Collins pesquisou. E o que eu tentei passar para vocês. Mas guarde essas 3 lições. Como você pode vencer a sua culpa segundo a orientação das Escrituras, da palavra de Deus. Primeiro, apegar-se a Deus e fugir para não pecar. Olha só o que ele diz no verso 5, gente, coisa linda. Ele fala assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é, confesse o seu pecado e a sua culpa a Deus. Confesse. Apegue-se a Deus para não pecar e confesse a sua culpa. Qual é a sua culpa? Não fique transferindo para os outros. Não, pastor, eu sou assim por causa do meu casamento, por causa da minha criação, por causa do meio que eu convivo. Não. Você confessa a sua culpa sem terceirizar e sem transferir a culpa para ninguém. É isso que o rei Davi falou. Eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confesse a sua culpa diante de Deus. Olha o verso 6, ele diz assim, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Isso é, busque a Deus em oração. Aqui está a maior psicoterapia do mundo. Chama-se oração. É falar com Deus. É desabafar. Desembuchar com Deus. Deus, eu me sinto culpado. Porque eu errei, eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos e por isso eu estou prejudicado com essa culpa. Ó Deus, me ajude. Busque a Deus em oração. Em oração. Olha o verso 7, quando ele diz assim, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Isto é, desfrute da proteção e do contentamento que Deus te oferece. Ele está dizendo, Deus é o meu esconderijo. Deus é aquele que me guarda. Deus é aquele que protege as minhas emoções, os meus sentimentos. E outra, é Deus que me cerca de cantos alegres de livramento. Deus está comigo. Amados, é assim que o rei Davi derrotou e venceu o sentimento de culpa. Confessando a Deus a sua culpa, buscando a Deus em oração e desfrutando da proteção e do contentamento que Deus nos oferece quando nós assumimos a nossa culpa. Então, para você vencer a sua culpa nessa noite, apegue-se a Deus. Apegue-se a Deus e fuja para não pecar. Para não pecar mais. Amém? Repita comigo, apegue-se a Deus. Isso. Essa é a primeira lição para você vencer
a culpa. Segunda lição, alimente-se da palavra de Deus para não pecar. Olha o verso 8 comigo, na escritura, quando o rei Davi escreveu assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei o quê? Conselho. Todo o problema do pecado e a culpa que ele gera na alma é fruto da insubmissão ao governo soberano de Deus. É rebelião. Então Deus fala assim: obedeça às minhas instruções. Você quer vencer a culpa? Sim ou não? Obedeça a Deus. Obedeça às instruções de Deus. Não tenta resolver a culpa segundo o seu entendimento, segundo a sua experiência. Não vai resolver. Resolva o seu sentimento de culpa obedecendo às instruções de Deus. E Deus nessa noite, Ele está te instruindo, através das Escrituras, a como lidar com o seu sentimento de culpa. Mas olha só a advertência no verso 9, quando diz assim: não sejam como o cavalo, ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Não seja desobediente à instrução de Deus. Toda vez que você desobedecer às instruções de Deus, você vai ter que conviver com o seu sentimento de culpa. Então, aí o rei Davi aqui, ele usa duas figuras. Não seja como o cavalo, cavalo bravo, indomável, e não seja como a mula, que muitas vezes tem que andar apanhando. Animais que precisam de cabrestos para poder parar. Está andando e precisa de cabresto. São animais que precisam sentir dor para poder parar. A pergunta que eu te faço é o seguinte: será que você vai precisar sentir dor para poder parar? Para poder obedecer? E o rei Davi, através da inspiração divina, ele diz assim: não seja como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, que não tem domínio de autoexistência, só vive por instintos e que precisam de cabrestos. E o rei Davi fala assim: obedeça, não seja desobediente às instruções de Deus. Todos aqueles que desobedecem a Deus terão que conviver com o amargo sentimento de culpa. Isso é terrível. A culpa teológica é a pior culpa que existe. Mas olha o verso 10, quando diz assim: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Confie na instrução de Deus. Obedeça a instrução de Deus. Não desobedeça a instrução de Deus e confie na instrução de Deus. Agora olha no verso 10, o contraste que o salmista faz. Ele fala assim: muitos, não é pouco. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Quem é um ímpio? É a pessoa que não tem relacionamento com Deus. Quem é um ímpio? É a pessoa que não tem temor de Deus. Quem é o ímpio? É a pessoa que não acredita nos absolutos de Deus. Aí o salmista diz: esse aí vai sofrer muito, muito. Seja na vida ou seja na eternidade. Vai sofrer muito com o seu sentimento de culpa. Mas, e é interessante que a Bíblia sempre tem um mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém, gente? O que é misericórdia? O Dr. Wayne Grudem, ele diz que misericórdia é a bondade de Deus através da nossa miséria. Quando Deus nos vê, Ele vê a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa culpa, e Ele se compadece. Ele tem misericórdia de mim e de você. Então, para você vencer a culpa, alimente-se da palavra de Deus e fuja para não pecar. Repita comigo: alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar refrigério. É a palavra de Deus que vai pacificar o seu coração. É a palavra de Deus que vai remover todo tipo de sentimento de culpa do seu coração e da sua existência. Alimente-se da palavra de Deus. Então, primeiro, apegue-se a Deus. Segundo, alimente-se da palavra de Deus. E terceiro,
para vencermos a culpa? Alegre-se em Deus, para não pecar. Olha o verso 11. O rei Davi, ele termina um poema assim: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Aqui, Davi está dizendo o seguinte: alegre-se com a justificação de Deus. Por isso que ele usa a palavra justos. Quem são os justos? São aqueles que foram perdoados por Deus. Quem são os justos? São aqueles que Deus removeu a culpa, removeu o crime, que foi justificado diante do tribunal de Deus. E aí, à luz do Novo Testamento, nós entendemos que nós fomos justificados através da morte de Cristo lá na cruz, quando Ele assumiu as nossas culpas e Ele morreu pelos nossos pecados. Nós fomos justificados porque um justo recebeu os pecados de um povo injusto. E por causa dos méritos da morte de Cristo, nós fomos o quê? Justificados. Mas daí você pergunta assim: mas pastor, Jesus não estava encarnado ainda no tempo de Davi. É que Davi, ele acreditava no Messias que viria. A sua fé estava no futuro. E nós cremos no Messias que já veio. Que já veio. E mesmo Davi não ter contemplado quem é Jesus, ele confiava no sacrifício futuro e na justificação de Deus efetuada no Filho de Deus. Amém? Justificação, você foi perdoado. A culpa que estava sobre você foi removida por Deus. No tribunal de Deus, agora você é inocente, não é mais culpado. E aí o rei Davi está dizendo assim: alegre-se nisso, alegre-se nessa verdade, alegre-se na justificação de Deus. Mas na última frase do poema ele diz assim: exultem todos vocês que são retos de coração. Isso é, alegre-se com a santificação de Deus. Retos de coração são aqueles que estão vivendo em santidade, que estão vivendo em santificação, que estão buscando a vontade de Deus, que estão procurando viver os planos de Deus. Esses são os retos de coração. São aqueles que não desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas são retos, objetivos, focados no reino de Deus. Eu chamo isso de santificação, retidão. Pessoas que estão buscando a Deus, que amam o reino de Deus, que desejam a Deus. E o rei Davi diz assim: alegre-se, exultem vocês que são retos de coração, porque quando mais vocês buscarem a Deus, mais vocês serão preenchidos com a alegria que Deus dá, e vocês serão livres do sentimento de culpa. Então alegre-se, regozijem-se, exultem em Deus, porque é Ele que cura os nossos corações. Amém? Essas são as 3 maneiras para você vencer a sua culpa nessa noite. Para você vencer a sua culpa, apegue-se a Deus. Alimente-se da palavra de Deus e alegre-se em Deus. Amém? Eu quero concluir. Você carrega alguma culpa na alma? Você carrega? Não se cale. Confesse a Deus. Não importa o que você tenha feito, nem o que as pessoas continuarão pensando de você. Em Cristo, nós temos um advogado no céu, que intercede por nós, que nos justifica e que não deixa qualquer acusação nos condenar diante de Deus. Pois Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, o apóstolo escreveu: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe quem está intercedendo por nós? É Jesus. Jesus é o nosso advogado. Então não ande culpado, porque Ele está intercedendo por você diante da majestade de Deus. Ele está intercedendo por todos nós. Sabendo dessa verdade, nós venceremos a culpa. Por isso está escrito em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Olha só o que João escreveu: meus filhinhos,
escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Tá aí, está precisando de um advogado? Jesus é o seu advogado. Tem um advogado melhor do que esse? Um advogado que nunca perdeu a causa. É Jesus. É Ele que te protege. É Ele que intercede por você. É Ele que diz para você, não viva culpado, que sou eu que cuido de você. Amém, amados? Vença o sentimento de culpa, pois Deus disse em Hebreus capítulo 10, verso 17, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Jamais. Nem Deus vai te culpar pelo pecado que Ele já perdoou. E amados, eu encerro com um dos textos mais lindos das Escrituras. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Um texto que marcou a minha vida cristã, quando Deus usou a boca do profeta e ele disse assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? É isso que Deus faz. Ele pega todos os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E Deus dizendo, não se sinta culpado, o seu pecado foi perdoado. Então alegre-se em mim. Alegre-se em mim. E que a sua culpa seja removida. Amém, meus amados? Eu quero convidar nessa noite a você vencer o seu sentimento de culpa. Vença experiências do passado do qual tem deixado você culpado. Expectativas irreais. Reações de autocondenação. Para com isso. Volte-se para Deus e Ele vai curar o seu coração e te livrar do sentimento de culpa. É isso que você deseja nessa noite? Sim ou não? Então busque a Deus. Apegue-se a Deus. Alimente-se da palavra de Deus. E alegre-se em Deus. Ore comigo nesse momento. Feche seus olhos. E coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o seu coração ferido. O seu coração pesado por causa da culpa. E peça para Deus remover todo o sentimento de culpa da sua vida e da sua alma. Peça a Ele. Converse com Ele nesse momento e vamos orar. Pai amado, nós dependemos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a culpa e o sentimento de culpa. Ó Deus, venha refrigerar o coração do Teu povo, apacentar o coração do Teu povo e nos livrar desse peso que nos maltrata, desse peso que nos diminui. Ó Deus, ajuda-nos a Te buscar a todo momento, a se alimentar da Tua palavra e fazer do Senhor a nossa alegria. Abençoa o Teu povo, Pai, e livra-nos mais uma vez do sentimento de culpa. Nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus, pois nós não temos para onde ir, pois Tu és o nosso refúgio. Nós oramos e nos entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, povo de Deus?